O Banco Central alertou que o endividamento das famílias segue em níveis historicamente elevados, enquanto economistas falam em uma ressaca de endividamento causada por anos de crédito caro e expansão do consumo financiado. Eu, Flávia Lima, repórter especial da Folha, converso sobre o assunto com Marcelo Marcílio, que é CEO da CMS Brasil, ecossistema que reúne empresas de crédito e risco. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Vou começar perguntando o seguinte: o Desenrola foi anunciado no início de maio pelo governo, tentando contornar esse cenário de alto endividamento da população. Você afirma que o programa é importante, mas insuficiente. O governo tem falhado em atacar a origem do problema à medida que apostas em programas de renegociação? Flávia, primeiro, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com você. E o programa Desenrola é um programa, enfim, né, lançado pelo governo, é um programa que, em nossa opinião, é um programa muito relevante. Ele traz aqui, incentiva com que as pessoas tenham a possibilidade de fazer as renegociações de suas dívidas em condições que realmente possam caber no seu bolso e faz isso de uma maneira organizada com diversos bancos, diversas fintechs, né, que tem esses créditos a receber dos clientes, mas que, enfim, por diversas situações ficaram atrasados. Então é um programa importante e que, obviamente, ele não pode ser a única forma de se tratar o assunto, porque é um assunto bem delicado. Quando o Banco Central divulga níveis recordes de inadimplência, que é o que a gente tem vivido no Brasil nesse momento, Sim. a gente tem que ter, além de um programa de desenrola, uma série de outras ações que ajudem a sociedade, a população, a se reincluírem novamente no sistema de crédito brasileiro e Uhum. começarem a saldar as suas dívidas e a gente inverter um pouco desse patamar de bater recorde de grandes inadimplências para começar a reduzir e tentar bater recorde de menores inadimplências. Sim, sim. Antes de perguntar quais seriam essas ações, eu quero saber de você, o seguinte: muitos críticos dizem que o programa O Desenrola acaba premiando maus pagadores. Você concorda? Não, não acho que é uma premiação, porque a pessoa que deixou de pagar, uma coisa que eu aprendi, eu fui executivo de cobrança e recuperação de crédito durante muitos anos no mercado financeiro, e a gente tinha uma premissa, ainda tem essa premissa, que é o seguinte, né? Ninguém deve porque quer, né? Passou por algum problema, pela perda de emprego, por uma situação de saúde que, né, surpreendeu, para ajudar, enfim, um parente, um ente querido, enfim, diversas podem ser as causas. Então as pessoas, às vezes, elas se veem numa situação que elas não querem estar. E quando elas têm a oportunidade de regularizar, elas vão fazer. Só que até que ela consiga fazer isso, ela sofre um período que ela não tem crédito. Isso não é bom para ela, Hum. porque o mercado, os bancos, as fintechs, enfim, todo mundo que se relaciona com esses clientes pode evitar com que, se a pessoa está passando uma dificuldade, olha, eu estou com um problema agora. Eu posso renegociar antecipadamente? Pode. Os bancos querem fazer isso, por exemplo, entendeu? E existem instrumentos, políticas para que isso seja feito. E fica a melhor coisa para o sistema com que as pessoas mantenham o seu fluxo de pagamento, talvez ajustando para algo que caiba no momento de maior dificuldade, mas que a pessoa permaneça com o nome limpo e traz um benefício dos dois lados. A pessoa permanece com o nome limpo e as empresas que concedem um crédito também não têm que aumentar níveis de provisões que são ruins para os indicadores financeiros Sim, delas. sim. Vamos falar um pouco dessas ações, né, você falou aí um pouco de reorganização, de dívida ali imediata, né, o banco já oferecendo para o cliente a oportunidade dessa renegociação antes que a coisa Uhum. fique ainda mais complicada. Além disso, quais seriam essas outras ações às quais você se referiu no início, que poderiam atuar junto com o programa, Desenrola? Eu acho que a sociedade, e falando de sociedade, eu estou falando das empresas, eu estou falando de todo mundo, né? E, claro, o governo também, de alguma maneira, a gente precisa estar organizado para que a gente trate uma das coisas que, para mim, é a raiz disso daí, que é a educação financeira. Hum. A educação financeira, para mim, é um dos pilares que cada brasileiro, cada pessoa física, cada pessoa jurídica precisa ter para lidar com o dinheiro. Uhum. Saber de fato o custo
do dinheiro, saber o quanto vai impactar no teu orçamento mensal. Aquela famosa planilhinha que a gente coloca lá para ter que pagar água, luz, telefone, escola, supermercado, farmácia. Às às vezes, se eu tenho um empréstimo, se eu tenho um cartão de crédito, tem que estar lá, olha, então aqui eu tenho o meu empréstimo e ele vai reduzir da minha renda. Então, tudo isso tem que estar muito planilhado. Parece uma coisa simples, mas passa pela educação financeira e passa por a gente ensinar desde a criança, quando ela está no começo da escola, porque ela vai desenvolver isso ao longo da sua formação, mas até mesmo hoje, os adultos que naturalmente lidam, né, com as suas finanças, com o seu dinheiro e que precisam ter as suas reservas e também fazer as suas aplicações. Além desse desenrola, que a gente chama de desenrola 2, né, há também o programa de desenrola voltado para adimplentes, né, que é uma espécie de troca de dívida mais cara por uma dívida um pouco mais barata. Como você avalia essa segunda iniciativa? Eu acho muito legal, eu acho que isso passa pela questão de educação financeira também. Isso, de alguma maneira, vai causar alguns impactos positivos, no sentido daquilo que eu estava falando. Você não precisa esperar estar vencido para resolver o problema, Uhum. né? Se eu posso me precaver, ter uma prevenção, eu tenho que fazer antes. E isso vai ser bom para todo mundo, porque se eu evitar que a dívida fique vencida, vou dar um exemplo prático, né? Se você trocar uma dívida, talvez de um cartão de crédito, e os bancos eles oferecem isso daí, os bancos são abertos para negociarem as dívidas Mas e a maioria entenderem. dos clientes nem sabe. Exatamente, então por isso que eu falo que a educação financeira ela é muito importante, Hum. né, porque num relacionamento, né, entre duas partes, eh, as duas podem buscar a solução, Uhum. né, nem sempre o banco sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade, mas se a pessoa fala, olha, e busca ali o seu contato de relacionamento, ou mesmo nos aplicativos, enfim, poxa, eu quero trocar, eu posso sair de uma dívida de um cartão de crédito e pegar por exemplo, um consignado, né, recentemente, desde o ano passado, né, teve uma força muito grande no consignado privado, que é uma dívida mais barata. Então, você troca, e quando você fala de taxa de juros, no tempo, a matemática ela é inegável. Cada ponto percentual significa um alívio muito grande no orçamento das famílias. Sim. Então, o Desenrola Adimplente, eu acho que ele vem nesse sentido de que a pessoa, antes mesmo de ficar inadimplente, por isso fala, eu sou o Desenrolar Adimplente, mas eu sei que eu vou me apertar, vamos tentar fazer isso antes. Isso é bom para a pessoa, porque ela não vai ter o nome negativado. Já mais de 50% da população economicamente ativa está com o nome registrado nos birôs de crédito, está com o nome negativado, isso é muito ruim, porque ela vai ter dificuldade em encontrar crédito com custos mais atraentes. Sim. Então ela preserva, né, no adimplente, ela preserva o nome limpo e consegue se organizar e diminuir o custo que ela tem do mês. Então isso é muito importante. Olhando para hoje, os sistemas de construção de crédito estão realmente mais inteligentes ou apenas mais lucrativos? Eles estão mais inteligentes. O sistema de crédito no Brasil é um dos mais avançados do mundo. Hum. E isso vem já de longa data, passando por aprimoramentos constantes. E com toda essa parte de tecnologia cada vez mais avançada, isso ganha uma velocidade ainda maior, como a gente estava falando, na parte de entender a Uhum. necessidade de cada cliente para que você atinja esse processo de hiperpersonalização. E aí vamos tentar, se cria um ciclo virtuoso, né? Porque na medida que você junta tecnologia, ações que foram implementadas pelo Banco Central, né, como o Pix, como o Open Finance, e você também tem a sociedade caminhando junta com uma educação financeira cada vez mais avançada, então as Uhum. coisas convergem da melhor forma possível. Não é que vai acabar a inadimplência, isso é do negócio, né? Uhum. É do crédito, né, ter uma parcela de negócios que eles vão passar por dificuldades. Se renegocia, se coloca em dia novamente e segue a vida. É absolutamente normal. O que preocupa hoje é o nível de quantidade de inadimplentes que bate recorde em cima de recorde e que, obviamente, preocupa a toda a sociedade, a economia, né, aos ministérios do governo que lidam com isso, Sim. aos bancos e, enfim, a toda a sociedade, porque não é saudável, né, você ter um nível de quantidade de população
inadimplente da forma que está hoje. Uhum. E ainda batendo recorde. Sim, sim, É. recordes atrás de recordes. Mas toda essa tecnologia também não pode acabar pressionando consumidores mais vulneráveis? E aí eu me explico, né. A nova geração de agentes de IA, por exemplo, promete, negociar dívidas, e conduzir negociações praticamente sem intervenção humana. E aí, essa é a minha preocupação, quer dizer, isso pode aumentar a eficiência, mas também acabar pressionando esses consumidores aí que eu citei, os mais vulneráveis. Na sua avaliação, onde deveria estar o limite ético dessa tecnologia, né? Quem deveria fiscalizar esse tipo de decisão automatizada, por exemplo? Às vezes, e que na minha opinião vai ser muito mais natural, é que a gente tenha as duas coisas convivendo simultaneamente. Então, lógico, muito atendimento de forma automatizada, por meio de agentes de inteligência artificial que vão resolver a maior parte dos problemas do dia a dia. Imagina se você precisa consultar uma segunda via de uma conta qualquer sua. Uhum, É uma coisa simples. uhum, Então você pode falar com um agente de inteligência artificial por voz, né, e ele vai te providenciar rapidamente. É uma coisa simples como tantos outros exemplos e você consegue resolver dessa forma. Coisas mais complicadas, olha, eu não sei que tipo de renegociação talvez eu possa fazer e que entre num nível de complexidade, ainda o ser humano vai tratar melhor, mas sempre vai haver a busca, né, de ganho de eficiência e por que não também a inteligência artificial também ganhar essa inteligência de maneira que ela consiga resolver problemas mais complexos. Mas sempre, na minha opinião, vai ter também a figura do humano, porque uhum, as uhum. complexidades elas também mudam, né, de tempos em tempos. Então, essas coisas vão conviver, sem falar que, por trás de toda inteligência artificial, tem humano. Então, há uma orquestração, que isso não vai deixar de ter, que vai ser feita pela mão humana. O que Uhum. acontece é que vão ter novos profissionais que vão se dedicar cada vez mais a atender melhor a população utilizando as ferramentas de tecnologia. A gente já volta a falar de tecnologia IA, mas antes eu queria voltar lá no começo quando você falou de tempestividade, né? Eu queria saber o seguinte, se o mercado está investindo mais em IA para recuperar dinheiro ou para evitar o superendividamento desde a origem, né? Se existe um desequilíbrio entre essas duas prioridades hoje. Não, eu acho que não. Eu acho que o investimento ele ocorre nas duas pontas, Hum, porque no final tudo a gente chama de ciclo de crédito. hum. Né? O que é o ciclo de crédito? Ele vem da concessão até o recebimento. E o recebimento ele pode ser feito da forma que ele foi programado ou da forma que ele venha a ser renegociado. Então isso é um ciclo. E esses investimentos eles permeiam toda a cadeia, todo esse ciclo. Uhum, uhum. Tá, mas vou te fazer uma outra provocação, que você está vendo tudo muito róseo nesse setor. Quais seriam além do, obviamente, do endividamento e da inadimplência, quais seriam os grandes problemas no mercado de crédito e risco hoje? Se você citar aí um ou dois obstáculos, problemas importantes, que você acha que precisam ser olhados com mais cuidado agora. É importante que cada crédito, quando você precisa de um crédito, você precisa com algum objetivo. Então, quando você financia uma casa, por exemplo, é muito notório, ou um carro, né? Eu tomo um empréstimo com aquela finalidade. Então, assim, a gente precisa ter um propósito muito claro para o dinheiro que eu estou tomando emprestado. E saber que, por exemplo, esse é um problema de hoje, tá? Que, assim, eu não posso imaginar que qualquer crédito tomado seja, por exemplo, para complementar a minha renda no mês. Não pode, Hum. porque aí você entra num problema grande, porque se ele não é da tua renda, no mês seguinte você vai ter que pagar um pedaço daquilo ou inteiro. Mas se ele não acompanha a tua renda, como é que você vai resolver isso? Sim. Uhum, uhum. E o crédito, na medida que o banco hoje ele está dentro da sua mão, tá na palma da sua mão. Então é muito fácil, todo mundo recebe. Se você tem, obviamente, uma capacidade creditícia, então você tem um acesso muito fácil ao Uhum, crédito. Então uhum. isso trouxe também o desafio de lidar com o propósito do crédito. É muito fácil quando a gente fala financiar um carro ou financiar uma casa. Agora, quando o crédito ele não é direcionado, no mercado chama-se de crédito livre, né?
ele pode tomar, às vezes, um destino que ele não é tão claro e isso pode prejudicar. Tá. Você falou aí algumas vezes sobre educação financeira, sobre o propósito do crédito, e eu Uhum. concordo, eu entendo que isso é importante, agora, eh, é só, a responsabilidade, né, sobre, o quadro atual é só do tomador? Quero saber de você qual seria a responsabilidade dos bancos, das fintechs, enfim, de quem está oferecendo esse crédito? Não, é de todos. É de quem concede crédito e de quem toma o crédito. Uhum. E eu posso te afirmar com toda tranquilidade, toda empresa que concede crédito, ela concede com o objetivo, de também receber naquele prazo que foi combinado, Uhum. né. E para isso, as empresas tomam todo o seu cuidado. Existem políticas de crédito que passam por, principalmente, verificar o seguinte, né, a pessoa tem capacidade para pagar isso? Então isso é muito estudado. Sim, então isso é feito por meio de estudos estatísticos, de escoragem, de uma série de ferramentas que todos os bancos usam e analisam nas suas áreas de crédito. Uhum. Mas lógico, também é responsabilidade do outro lado, que a gente falou, né, do crédito com propósito, não com crédito que não tem o propósito, ou seja, de repente só para usar como um complemento de renda, que aí a pessoa tem um risco grande de não conseguir. E Mas a responsabilidade sim é de todos, de mas ambos. As bets, né, jogos e uhum. apostas, preocupam o setor nesse sentido aí de aumentar o endividamento da população? Preocupa na medida que, enfim, né, é a atenção pelo orçamento de cada pessoa, Sim. né. Então, a Beth, ela vem disputando o orçamento das famílias e aí as pessoas veem ali uma possibilidade, de entretenimento, que, enfim, eu acho que é normal, existem tantas outras formas aí de entretenimento, a Beth é mais uma delas, mas que obviamente tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, é uma disputa pelo orçamento, mas tem que ter mão para isso daí. Então, eu particularmente é, preocupa um pouco porque nos acompanhamentos vê o volume de dinheiro que isso vem atraindo. Sim. Então, de novo, se você faz isso com consciência, da mesma forma que você consome alguma coisa para lazer, eu acho que está dentro da normalidade. Uhum. O que tem que talvez vigiar enquanto sociedade é se isso não toma uma proporção que prejudica a pessoa, né. Então, se a pessoa vai o famoso excesso, né, qualquer coisa em excesso pode não ser boa. Tudo feito com cautela ou dentro de um limite que é para que te agrada, Uhum. né, eu acho que não traz problema, mas obviamente, é uma disputa ali pelo orçamento de cada um e na medida que isso avança muito, as pessoas podem perder a mão e pode causar um problema. Marcelo, na sua avaliação, o estímulo ao crédito dificulta a queda dos juros da economia, a chamada Selic, né, a taxa básica? Ah, o aspecto da Selic ele é muito mais estrutural, a gente passa por diversos aspectos da economia que não vai ser só a oferta de crédito, Uhum. mas enfim, passa por aspectos muito mais estruturais da economia, como oferta, demanda, infraestrutura, Uhum. inflação, né. Então hoje é uma das principais ferramentas do governo para conter a inflação, o Banco Central ele olha com bastante, cautela e de uma forma muito técnica e muito responsável. Então assim, esse é um aspecto muito mais complexo, que não passa exclusivamente pela oferta de crédito. Mas sim, é uma preocupação, porque a gente sabe que quanto maior, o volume de juros, o crédito fica mais caro, fica mais difícil de se pagar sim, e eu posso afirmar que não é interesse de ninguém, que isso fique alto, mas tampouco é interesse que uma inflação volte, porque o efeito nocivo de uma inflação causa mais dano ainda do que qualquer outra coisa que a gente vinha falar. Então, a Uhum. perda de poder aquisitivo pela inflação, ela causa muito mais dano do que qualquer outra coisa, né. Não estou Tá. defendendo uma coisa ou outra, mas Uhum. eu acho que, o Banco Central ele tem sido muito responsável com isso. Marcelo, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Queria te fazer mais algumas perguntas. Por que que tanto avanço tecnológico ainda não se traduz em melhora proporcional nos indicadores de crédito e inadimplência?
Eu acho que hoje a facilidade com que você tem ao crédito, ela é muito, muito presente. E como todo o processo de evolução, e a gente passou, no começo dos anos 2000 eu citava, né, a gente passou de uma população de em torno de 20% bancarizada para quase a totalidade. E isso exige com que haja uma mudança de comportamento. E Uhum. essa mudança de comportamento, ela vem com o tempo. Então é um processo evolutivo. Agora, é um processo evolutivo que a gente também tem que buscar acelerar esse processo, seja de educação, seja de educação financeira, Uhum. seja de, né, de como lidar com o dinheiro. Então, todo esse processo ele está ele está acontecendo. Então, na minha opinião, enfim, ele ainda não produziu talvez essa melhora justamente porque a gente está aprendendo, a população também aprendendo a lidar com algo que ela está recebendo agora e aprendendo a se utilizar de uma coisa, de um recurso que ela não tinha. Antigamente não era todo mundo que tinha cartão de crédito, hoje todo mundo tem cartão de crédito. Entendi. Antigamente não era todo mundo que Quer tinha dizer, é uma celular, hoje transformação todo recente. mundo tem celular. Uhum. Então, não era todo mundo que tinha cartão de crédito, que tinha conta em banco, todo mundo tem conta em banco, porque Uhum. agora tem conta no banco digital, por exemplo. Eu pagava em dinheiro, eu pago no Pix. Tem coisas que a gente se adapta mais rápido, né? Sim. Pagar no Pix, por exemplo, é um exemplo estrondoso de adaptação rápida. É muito fácil, todo mundo. Então não tem classe social, não tem idade, não tem etária, não. Todo mundo usa o Pix e é por quê? Porque é fácil. É, lidar com dinheiro já não é tão fácil. Então, Uhum. por isso, requer um processo de amadurecimento que toma um pouco mais de tempo. Então eu acredito que a gente está nesse processo de evolução e que a gente vai conseguir inverter esse ciclo. Agora, não quero aqui também tapar o sol com a peneira. Eu acho que a sociedade, enfim, as empresas e todo mundo, a gente precisa estar unido, governo, para que a gente acelere esse processo, né? É como garantir que modelos de IA, não reforcem vieses, né, contra determinados perfis de consumidores, com de determinados bairros, de determinadas faixas de renda, por exemplo. Toda inteligência de crédito, ou mesmo artificial, ela nunca vai se pautar por uma ou outra variável. Existe uma infinidade de variáveis. Então, por exemplo, não necessariamente a localização geográfica vai ser um fator único para a decisão do crédito. Hum. Então, você olha muitas variáveis e o conjunto dessas dezenas e às vezes centenas de variáveis é que vão determinar os perfis. E eu acredito que não, isso aí não vai causar talvez um viés que excludente. Agora, é sempre um modelo evolutivo, né? Sim. Então, é sempre em busca do melhor aperfeiçoamento. Então, para tudo pode existir aqui, pô, eu não capturei melhor isso, aquilo, mas é um processo que, como todo processo de inteligência artificial ou inteligência humana, ela vai sendo aperfeiçoada. Mas eu estou bastante seguro que com o nível de tecnologia hoje, com o nível de acesso de informações que se tem, o nível de acurácia que se consegue, ele é cada vez mais robusto e mais assertivo. A gente está criando uma geração, de inadimplentes recorrentes, na sua avaliação? Não, não creio. Eu creio que eu estou criando uma geração que está aprendendo a lidar com dinheiro. Mas o que eu acredito é que a gente tem que acelerar essas pessoas a aprenderem a lidar com o dinheiro. Tem gente que lida de maneira mais fácil, é que nem na escola, né? Não tem o amiguinho que lida melhor com matemática e o outro que lida melhor com português, ou que lida melhor com ciências, normal. Então tem pessoas que elas vão ter um pouco mais eh, eh, de, de facilidade de lidar e outras que vão precisar ter um pouco mais de ajuda, mas isso vai acontecer. Agora, vai acontecer no tempo. E sim, eu acho que a gente, como sociedade, tem que se organizar para acelerar isso, para que não aconteça, né, isso que você falou de criar uma geração de inadimplente recorrente. Você pode ter sim, não é nenhum absurdo você imaginar que durante o ciclo de vida de uma pessoa, ela possa ter alguns percalços e que nesses eventos esporádicos, ela Uhum, tem uma inadimplência. uhum, Isso é da vida. uhum. O que vai acontecer é que ela vai encontrar solução junto, enfim, por exemplo, com o teu credor e com todo o ecossistema
que o cerca, né? Você perguntou, por exemplo, né, de empresas que ligam para fazer as cobranças, né? Elas entendam cada vez mais o perfil e muitas vezes, falando do começo da conversa, a gente falou do desenrolar adimplente, né? As empresas já se preocupam com isso, elas olham para saber se a pessoa mudou um pouco o comportamento para oferecer antes para ela algum tipo de modalidade que seja mais adequada para o perfil dele naquele momento. Sim. Então, isso é uma busca quase que obsessiva das empresas em entender e fazer, porque o interesse de todo mundo não é que a gente tenha uma geração de inadimplência recorrente ou tampouco um volume de inadimplência muito alto. A inadimplência ela está aí, ela vai sempre existir num patamar que tem que ser civilizado, mas é interesse, eu acho que de sociedade, de governo, de bancos, de fintechs, enfim, de todos nós, que isso seja dentro de patamares civilizados para que a população possa sim utilizar o crédito como uma forma de evolução da sua vida, que é para isso que está. Você nem sempre consegue fazer a aquisição de algum bem de uma maneira à vista. O crédito está aí para satisfazer essa necessidade e, ao mesmo tempo, evoluir a economia. Então, é muito saudável. Uhum. Perfeito. Obrigada pela entrevista, Marcelo. Eu que agradeço.